A paz do Senhor, gente, tudo bem? Meditando aqui, conversando com Deus, pedindo a palavra, falando sobre Abacuque, a alegria de Abacuque, né? Abacuque 3, a partir do 17 até o verso 19 é bem conhecido. Em qual 17 ele inicia: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, eu vou me exultar no Senhor. Ele executa o verso 18, falando da exultação, falando da alegria no Senhor. Aqui meditando nesse tempo em qual nós estamos vivendo, esse tempo de caos, tempo de escassez, necessidade, muitas famílias carecendo tanto de uma palavra amiga, de uma palavra vinda do alto, e também de auxílio, utensílio. E Deus, ele tem isso para você. O nome Abacuque, ele tem o seu significado, quer dizer abraço. Sinta hoje o abraço de Deus, sinta hoje a resposta de Deus para a sua vida, sinta hoje aquilo que Deus, ele tem para você. Por quê? A alegria de Abacuque, ele não foi somente pelo aquilo que Deus, ele poderia dar, que Deus poderia produzir, que Deus poderia fornecer. A alegria de Abacuque foi totalmente ao contrário. Mesmo que não tendo, mesmo que falte, mesmo que está em caos, mesmo que venha dor, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Ele trará salvação para minha casa, trará salvação para minha família. Ele irá sanar essa minha adversidade e dificuldade que eu tenho passado. Enquanto você não se alertar, enquanto você não saber, enquanto você não tiver a consciência de quem é Deus, você vai com certeza ter a consciência do que é o caos que você está passando. Enquanto você tiver a consciência do que não tiver consciência do que o seu Deus, o que o meu Deus, ele pode realizar na sua vida, com certeza o caos vai sobressair em meio à sua adversidade. Mas quando você ter o mesmo sentimento, a mesma consciência, a mesma noção do que o profeta Abacuque ele estava ali passando durante aquele período e trouxe aquelas palavras, você vai ter certeza que Deus, ele vai fazer você prevalecer em meio às adversidades. Olha só como é que é lindo a história de Abacuque. Ele profetizou, e o que? Na abundância. Ele profetizou na alegria. Ele profetizou enquanto estava tudo bem. Ele foi um porta-voz, um profeta de Deus em meio ao caos. Em meio ao caos, Deus levantou alguém? Sim. Em meio ao caos, Deus levantou o profeta Abacuque. Em meio ao caos, Deus, ele vai levantar você. Em meio ao caos que estamos passando, Deus, ele trará alegria para o seu coração. Ele vai fornecer coisas que você não imaginava, não pensava. Olha só, diante disso, nós vamos lá para a palavra em qual Paulo fala em Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não viu e que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, eu não vi, eu não ouvi, não chegou ao meu coração, nem à minha consciência. São coisas que Deus, ele tem preparado para mim, porque Deus, ele vai além do que eu posso ver, Deus, ele vai além do que eu posso escutar, Deus, ele vai muito mais além do que eu posso pensar, imaginar. Só me resta se alegrar em Deus, sabendo que eu ainda não tenho o que eu vejo, sabendo que eu ainda não tenho o que eu escuto, sabendo que ainda eu não tenho nem o que pensei. Olha só, nem o que imaginei, nem o que veio em minha consciência, nos meus pensamentos, são coisas que ele tem preparado para mim e para você. Mas o que me resta é se alegrar. Mas eu estou passando por dificuldade, eu estou passando pelo caos, eu estou passando pela prova, mas nós temos que nos alegrar. A alegria de Abacuque foi algo totalmente
surpreendente, sobrenatural, porque a alegria dele foi em meio à luta, em meio à adversidade, em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio ao momento que estava tudo certo para dar errado. Aí Abacuque se levanta como um porta-voz de Deus e clama, ainda que a figueira não floresça. Todos olhando aquela situação, aquele clamor, vamos dizer assim, aqueles instrumentos de corda, Abacuque cantando, falando, profetizando essas palavras. Olha só o que aconteceu, o rebuliço que houve na vida daqueles que estavam ouvindo. As pessoas ouvindo poderiam falar, olha só, o que pode, como é que pode, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Ele tá doido não, é uma mensagem que veio da parte de Deus para alegrar não somente o coração do profeta Abacuque, mas também aquelas pessoas que estavam, os ouvintes estavam necessitando daquela palavra. Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar. Ainda que não chegue nada na minha vida, na minha casa, eu vou me alegrar. Ei, a sua alegria é capaz de transformar a sua vida, o seu coração e no mais. A alegria de Abacuque demonstrou a fé aonde estava canalizada, a fé do profeta. A sua alegria vai demonstrar aonde está canalizada a sua fé. Abra o seu coração, fala com Deus. Ah, mas eu estou passando por esse período difícil. Ei, quanto tempo você não fala com Deus? Quanto tempo você não abre o coração? Quanto tempo você não abre a Bíblia? Quanto tempo você não dobra o joelho no chão para falar com o Papai do Céu, para falar com Deus? Quanto tempo? Esse é o tempo de você falar com Deus, esse é o tempo de eu falar com Deus, esse é o tempo de nós falarmos com Deus, esse é o tempo de nós termos intimidade com Deus. Aí a gente fica assim, eu quero ter alegria, mas antes de buscar alegria, procure primeiro buscar intimidade, primeiro procure buscar, vamos dizer, o estreitamento da relação com Deus. Vamos buscar aliança com o Pai, ser firmada a cada dia, a cada hora, a cada momento mais. O que eu posso fazer? O que eu nessa situação que eu estou passando, o que eu posso fazer? Como eu posso sair? Ei, Deus tem uma resposta para você, para tudo. Deus tem uma resposta para mim, para tudo. E Abacuque, ele demonstrou algo muito interessante para nós. Na falta, Deus ainda é Deus. Na necessidade, Deus ainda é Deus. Os currais vazios, Deus ainda é Deus. Fruto na árvore não tem, mas Deus ainda é Deus. Olha só, Deus ainda é Deus. As igrejas estão fechadas, mas Deus ainda é Deus. Poucas igrejas estão tendo escola dominical, mas Deus ainda é Deus. E Abacuque demonstrou para nós, a alegria de Abacuque demonstrou o seguinte: na falta, na necessidade, na adversidade, na luta, na perseguição, eu sou ainda mais dependente de Deus. Abacuque, a alegria de Abacuque, aquele clamor do profeta demonstrou também isso para nossas vidas. Ainda que a figueira não floresça, eu ainda tenho necessidade de Deus. Eu ainda estou necessitado por Deus. Ainda que não haja animais nos currais, eu sou e tenho necessidade de Deus. Ainda, eu me exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque demonstrou também para nós que nas nossas adversidades nós somos muito mais dependentes do Senhor. Tá bom? Enquanto nós estamos dormindo, nós também somos dependentes. Enquanto nós estamos saindo para trabalhar, nós somos mais dependentes. Quando nós saímos para guerrear, somos muito mais dependentes ainda. Porque Deus, ele entende e entra na nossa vida, sanando a nossa dependência. Dia após dia, manhã após manhã, tempo a tempo, segundo a segundo, minuto a minuto.
quanto mais nós reconhecermos que somos dependentes dele, mais ele vai operar e vai agir na nossa vida. Olha, em meio ao caos, Deus levantou o profeta Abacuque. Em meio ao caos, Deus, ele vai te levantar. Em meio ao caos, Abacuque, ele viu que dependia, necessitava mais de Deus. Em meio ao caos, a alegria de Abacuque demonstrou para nós, para mim, para você, que somos totalmente necessitados por Deus, tá bom? Olha só, Abacuque quer dizer abraço. Então, receba um abraço de Papai do céu. Quanto tempo você não fala com Deus? Aproveite para falar nesse momento, nessa hora. Fala com Deus, se alegre em Deus, viva para Deus, converse com Deus, busca ter intimidade. Ah, mas eu tenho um chamado, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem. Abacuque, ele era profeta. Abacuque, ele foi profeta. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele foi um porta-voz do Senhor. Ele foi, podemos dizer, que ele foi um microfone de Deus, uma caixa de som de Deus, um alto-falante de Deus aqui nessa terra durante o período que ele profetizou, durante o período que ele se levantou e falou para aquela nação que a alegria dele estava no Senhor. Hoje você pode falar para uma nação, que a sua família, a sua casa, que a tua alegria está no Senhor. Você pode falar para uma nação aonde você vive, chamada Brasil, que a tua alegria está no Senhor. Crise passaremos, mas viveremos eternamente com Deus, porque nele está a nossa alegria, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e ainda que a vida não floresça, nós nos alegremos no Senhor. Ainda que falte animais no nosso campo, nossos currais, a nossa alegria vai estar no Senhor. E ainda, vamos lá, ainda, tantos mais promessas que nós temos em nossas vidas que ainda não se realizou. Mas por enquanto não se realizou, nós temos que continuar nos alegrando em Deus. Ainda que não veio a bênção esperada, ainda que não chegou a promessa prometida, nós temos que nos alegrar em Deus. Principalmente, olha só a principal promessa que está na Bíblia Sagrada: ainda que o arrebatamento não venha, nós temos que ter intimidade, nós temos que nos alegrar, nós temos que buscar mais e mais ao Senhor. Ainda, esse ainda de Abacuque é muito lindo, porque nos dá margem, nos dá brecha para que nós venhamos abrir, colocar aqueles 3 pontinhos e dar prosseguimento. Porque ainda que a minha família não se converteu, eu vou me alegrar. Ainda que não chegou a bênção, vamos dizer assim, que eu estava esperando, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. O segredo da alegria de Abacuque era a confiança em Deus. Essa alegria que Abacuque tinha em Deus foi o segredo para ele conseguir sacudir aquele povo que estava ouvindo. Volto a falar, em meio ao caos, aquele profeta, ele levantar a voz e começar a gritar, profetizar aquilo. Quando você, em meio ao caos, se levantar e começar a profetizar que ainda não chegou a sua bênção, mas você é alegre em Deus, você vai impactar não somente a sua vida, você vai impactar também aquelas pessoas que te ouvem. Por isso também é necessário a alegria de Deus ser manifestada em nossas vidas, que não serve somente para nós, serve para nossa casa, serve para o nosso lar,
serve para os nossos próximos, serve para os nossos parentes. Porque as pessoas olham as nossas situações, olham as nossas vidas. Podem não conhecer situações, podem não conhecer nossas vidas, mas olha a maneira conforme vivemos. Olha a maneira conforme nos comportamos. Quanto mais alegre, quanto mais firmes, quanto mais fé demonstrarmos e termos em Deus, mais confiança teremos nele e mais certeza da nossa vitória. E mais certeza que ainda que não venha, a alegria estamos tendo no Senhor, tá bom? Ainda que não chegou a bênção na sua vida, se alegre, confie, fique firme, que Deus ele vai trazer para você o melhor que ele tem, tá bom? Mas tudo é no seu tempo. Naquele tempo de Abacuque, ele profetizou, mas assim ele profetizou, vamos dizer assim, ainda que não chegue, mas ele já era alegre. Ainda que não venha, mas ele já era alegre. Ainda que não deu fruto, mas ele já tinha alegria. Vamos lá, ter alegria, levantar a cabeça, levantar o astral, olhar para o alto, que é conforme Jó falou. Eu sei de onde vem o meu socorro. Eu sei de onde vem o meu Redentor. E eu sei que ele vive. Opa, Abacuque e Jó? Ambos estavam passando por situações totalmente dificultosas. A tribulação de Jó foi algo muito duro, perverso e que dificilmente homens como nós, vamos dizer assim, passaria por esse período de teste, de tribulação. Mas Deus ele provou ao nosso inimigo que o homem é capaz de suportar aquele ainda. Fazendo esse paralelo entre Jó e Abacuque. Se Jó, ele ali, vamos dizer, esfregando as feridas, ele pôde falar, ainda que esfregando lá naquela cinza, no lixo, no monturo, ainda que eu esteja passando por tudo isso, ainda que eu esteja passando com essas feridas, ainda que eu esteja aqui nesse lixo, nesse monturo, ainda que eu esteja com todas essas chagas, ainda que a minha família não queira mais me ver, ainda que o meu mau hálito, nem a minha mulher aguenta, as crianças que eu brincava já não falam mais comigo, já não olham mais, já não querem mais brincar comigo, ainda que eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Rei, a sua alegria é expressa em Deus, porque você sabe que ele vive, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos os seus planos, projetos, e ainda que não tenha se realizado, fique firme em Deus, se alegre em Deus, porque vai realizar. Que Deus te abençoe, amém? Fica com Deus. Sou o presbítero Fernando, escritor da palavra de Deus. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele venha trabalhar na sua vida e que Deus ele venha trazer alegria na sua casa, alegria na sua família, alegria no seu coração e que você venha saber demonstrar essa alegria. Bom, não ande de cabeça baixa, levante a cabeça e que Deus ele está tratando com você. Que Deus te abençoe. Amém.